Oi, gente, eu vim fazer esse vídeo aqui também rapidinho. Tem um novo vídeo lá no meu canal maior, depois confiram lá, Andrei Josias também, de mesmo nome. E eu vim deixar registrado uma ocorrência que aconteceu, né, que eu queria registrar também, é que eu fui procurada essa semana por uma suposta mãe de uma suposta paciente, né, que queria marcar terapia comigo. Só que não era das minhas plataformas online, era aqui mesmo na Ilha do Governador. Ela falou que foi indicada pela mãe de uma criança que eu atendi presencial em 2024. Lembra que eu falei para vocês que eu parei de atender presencial porque eu tive uma denúncia que os pacientes eram falsos, né? Que na verdade eram da quadrilha que eu denuncio, se passando por paciente, né? E ela falou que tinha uma indicação de uma das pacientes que eu atendi presencial em 2024. E eu fiquei até desconfiada, né? Falei, ai, será que eu aceito ou não aceito? Mas eu vou marcar online, né? Vou falar para ela que eu só faço a modalidade online. Aí tá, aí eu fui conversando com ela, aí ela caiu numa grande contradição, gente, porque ela me procurou para dizer que a filha dela não queria voltar mais a estudar, que estava apática, ela que sempre foi uma menina ativa, né? Numa depressão, com ideação suicida. E depois que eu falei, ah, tá, eu atendo sim, e que a gente foi marcar o dia e a hora, ela falou, ah, mas a minha filha não pode de noite, porque eu queria atender, eu atendo meus pacientes mais para faixa da noite, de 18 horas em diante. Aí ela falou, não, ela só pode de manhã porque ela estuda tarde e à noite. Aí eu juntei as coisas, né? Como é que ela era indicada por uma mãe de uma cliente, né? Que eu parei de atender porque tinha suspeita. E agora ela caindo em contradição. Primeiro ela me procura porque diz que a filha dela não quer mais estudar, não quer mais fazer nada. E depois, na hora de marcar, ela deu com a língua nos dentes que a filha estuda de tarde e de noite, e que não podia marcar à noite. Aí eu falei para ela, olha, printei a conversa com a inconsistência, mandei para ela e escrevi, ó, tem algumas inconsistências. E depois disso, eu bloqueei ela, sabe? Bloqueei, cortei logo mal pela raiz, e eu vou deixar aqui na sequência para vocês o print da conversa, que mostra bem. Primeiro ela fala, minha filha é apática, não quer mais voltar a estudar, sendo que ela sempre foi muito ativa. E depois fala, ela não pode à noite porque ela estuda de tarde e de noite, né? Ela se enrolou ao longo da conversa, porque primeiro eu falei, a primeira sessão é com o responsável, aí ela falou, eu não posso à noite, só posso de manhã. Aí eu falei, tá, mas como sua filha é maior de idade, já fez 18 anos, né, uma jovem, mas maior de idade, falei, qual a disponibilidade dela? Porque de repente a gente nem faz a primeira sessão com o responsável. Aí ela deu com a língua nos dentes, ficou meio titubeante e falou, não, ela também não pode, porque ela estuda de tarde e de noite, né? Porque eu parei recentemente, eu dei alta para as minhas pacientes da manhã, que era de manhã, e eu falei, gente, eu não vou pegar mais nenhuma paciente de manhã, não, porque senão eu tenho que acordar mais cedo. Falei, vou atender só, assim, de 18 horas para frente. E ela queria me atrapalhar, entendeu? Como ela é da quadrilha e sabia que eu tinha combinado isso, ela quis colocar um horário, no horário que eu não atendia mais. E aí ela se enrolou, entendeu? Se enrolou e acabou mostrando, né, que era uma grande armação. Mas de qualquer forma, eu só ia atender ela online, eu não atendo mais presencial. Mas ela acabou com isso, que eu vi que a suspeita que eu tinha da paciente de 2024, né, que mandaram parar de ir no consultório, que era tudo verdade essa denúncia. Porque ela a princípio, ela começou falando que tinha sido indicada por ela, né, por essa mãe dessa criança. E aí eu vi, né, um envolvimento, realmente, conforme me foi denunciado. Vou deixar na sequência aí os prints para vocês verem.